Fala pessoal, canal Alberto resolvendo questão de concurso. Eu quero neste vídeo resumir um pouquinho, é óbvio, é um pouquinho só, poucos minutos, a lei orgânica do município de São Benedito, no Ceará. Não vai ser um resumo da lei do artigo 1º ao 151, porque é impossível fazer isso em poucos minutos, mas eu quero destacar aqui pelo menos 18 artigos, que são aqueles que tratam diretamente de temas ligados ao município, bem específico, para você ter uma noção do que fala a lei orgânica. Agora, repito, é óbvio que este vídeo não vai encerrar a lei orgânica, que ela é grande, tem 90 páginas, eu peguei a versão de 2020 aqui, e vou destacar alguns artigos, o primeiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o décimo, o 11º, o 20º, 23º, o 27º, o 28º, 32º, e assim também outros artigos que eu quero destacar aqui. Começando do começo, bem, antes eu quero repetir aqui a você o seguinte, que a Lei Orgânica de São Benedito tem 151 artigos e está organizada, como você vê na tela aí. Título 1, Organização Municipal, capítulo 1, dos Princípios Fundamentais, artigo 1º ao 6º, capítulo 2 do Município, artigo 7º ao 13º, capítulo 3 do Sistema Tributário, e aí as seções 1º, 2º e 3º, a seção 1ª, disposições gerais, artigo 14 a 16, a segunda dos impostos municipais, artigo 17, a terceira dos impedimentos para tributar, artigo 18, o título 2 dos poderes do município, capítulo 1 do Poder Legislativo, e esse capítulo tem 6 seções, disposições gerais, atribuições da Câmara Municipal, vereador, comissões, processo legislativo e fiscalização financeira orçamentária. Então, contempla aí os artigos 19 ao 48. O capítulo 2 do Poder Executivo possui também as seções de 1 a 5, e elas estão assim distribuídas: disposições gerais, atribuições do prefeito e vice-prefeito, responsabilidade do prefeito, secretários municipais, Procuradoria-Geral do município. Então, contempla aí os artigos 49 ao 61. O título 3 da Administração Pública tem 2 capítulos, disposições fundamentais, artigo 62 até o seguinte, e capítulo 2 dos servidores públicos, 64 ao 66. O título 4 das Finanças Públicas, apenas 2 capítulos, normas gerais e orçamento, vai do artigo 67 ao 79, e o título 5 dos atos municipais e suas formas, artigo 80 a 81, título 6 das obrigações e das responsabilidades econômicas e sociais, que possui aí 10 capítulos: política urbana, educação, cultura e turismo, desporto, saúde, assistência social, meio ambiente e saneamento, meio ambiente, do saneamento, da habitação popular, dos recursos hídricos e da política agrícola. Contempla os artigos 82 até o 150 e, por fim, o último artigo, curtinho, pequenininho, artigo 151, que é o título 6 das disposições finais. Então, como eu te falei, eu vou aqui destacar alguns artigos, ao todo 18 artigos, para você ter uma noção do que fala essas partes que eu destaquei aqui. Repito, vou destacar o artigo 1º, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 23, 27, 28, 32, 37, 42, 49, 52, 55, 62, 64, e assim eu encerro com o 151. O primeiro artigo, que vai encabeçar a lei orgânica, o município de São Benedito, unidade da República Federativa do Brasil, integrado ao território do Estado do Ceará, organiza-se autônomo em tudo que diz respeito ao seu interesse peculiar e reger-se-á por esta lei orgânica e leis que adotar, observando os princípios da Constituição Federal e Constituição Estadual. Eu vou ler todos esses artigos, e aí é o nosso resumo. O primeiro parágrafo aí: é mantido o território do município, cujos limites só poderão ser alterados atendidas a Constituição Federal e a legislação estadual. Segundo parágrafo: constituem bairros as porções contínuas e contíguas do território da sede, com denominação própria, representando mera divisão geográfica desta. O terceiro parágrafo: é facultada a descentralização administrativa, com a criação nos bairros de subsedes da Prefeitura, na forma de lei de iniciativa do Poder Executivo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte, o zoom,
Quarto parágrafo, distrito é a parte territorial do município, dividido para fins administrativos, de circunscrição territorial e de jurisdição municipal, com denominação própria. Quinto parágrafo, a criação, organização, supressão ou fusão de distritos depende de lei, observada a legislação estadual, após a consulta através de plebiscito às populações diretamente interessadas, cujos pressupostos deverão ser apresentados em lei complementar municipal, observada a legislação estadual competente. E o sexto, o município poderá dividir-se para fins exclusivamente administrativos em bairros, distritos e vilas. O quinto parágrafo que eu quero destacar é aquele que fala, deixa eu puxar aqui, dos objetivos fundamentais do município de São Benedito. Isso aqui é importante porque, aliás, tudo aquilo que se relaciona diretamente com o município na lei orgânica acaba sendo importante porque pode ser algo de prova aí. Ninguém sabe, mas pode ser. Então, os objetivos fundamentais do município são constituir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Promover o bem comum de todos os munícipes. 3. Primar pelo desenvolvimento de serviços sociais, programas de habitação. 4. Incentivo ao lazer e ao turismo. 5. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. 6. Autonomia. 7. A cidadania. 8. A dignidade da pessoa humana. 9. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 10. O pluralismo político. Artigo 6º também quero destacar, bem curtinho, o município de São Benedito buscará o cumprimento dos direitos e garantias individuais emanados da Carta da República. Também o 7º, porque fala dos símbolos do município, são símbolos do município de São Benedito, o brasão, o hino, a bandeira do município e outros estabelecidos em lei municipal. E aí, o primeiro parágrafo diz: fica vedado a utilização de nomes, símbolos, marcas ou qualquer outro meio que possa caracterizar a promoção pessoal dos dirigentes dos poderes executivo e legislativo e dos demais servidores públicos municipais nos bens móveis e imóveis ou bens particulares utilizados pelos órgãos públicos, bem como nos documentos por eles emitidos. O artigo 7º também tem o segundo parágrafo que fala: somente o brasão do município deverá ser utilizado como logomarca dos bens móveis e imóveis do município, bem como nos documentos oficiais. O terceiro diz: excetuam-se da regra prevista no parágrafo anterior as honrarias e os títulos recebidos pelo município de São Benedito através de avaliações feitas por entidades públicas ou particulares. E o quarto, os prédios públicos terão as cores da bandeira do município. Destaco também o artigo 10º, nesse nosso resumo aqui de leitura. É um resumo de leitura. Artigo 10º, eu quero destacar. Estou aqui fazendo um resumo básico da lei orgânica do município de São Benedito, no Ceará. O 10º, bem curto também, quero destacar porque é uma data importante, né? O dia 25 de novembro, que assinala a data da emancipação política do município de São Benedito, é o seu dia oficial, ok? Artigo 11 também quero destacar, porque são vedações ao município. Então, é vedado ao município de São Benedito recusar fé aos documentos públicos, estabelecer qualquer tipo de discriminação ou privilégio entre brasileiros. 3. Fazer concessão de isenções fiscais, bem como prescindir de receitas sem que haja notório interesse público, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesses públicos, e atribuir nomes de pessoas vivas a avenidas, praças, ruas, louradouros públicos, pontes, reservatórios d'água, biblioteca, edifícios públicos, auditórios, distritos e povoados. Veja que é um texto bem geral de toda a lei orgânica municipal. Essa última aqui é bem destacada porque todo município tem isso, né? Não atribuir nomes de pessoas vivas a logradouros públicos. Fazendo aqui um salto agora, quero destacar o artigo 20, 20º artigo da lei orgânica do município de São Benedito. Artigo 20, que diz o seguinte, vamos chegar a ele aqui no nosso resumo. Gente, aqui não é um resumo
de artigo a artigo, é apenas uma pincelada em artigos principais, na minha visão, deste momento aqui do vídeo. Lá diz o seguinte: o mandato da mesa diretora da Câmara Municipal de São Benedito será de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros, dentro de uma mesma legislatura. Ok? 23, também quero destacar, como eu falei no começo do vídeo, cabe ao Poder Legislativo de São Benedito convocar qualquer autoridade administrativa municipal para prestar esclarecimento sobre as atividades relacionadas com as suas funções. Ok, gente? Mais um artigo aí interessante. Destaco também, depois desse artigo que eu li agora aqui, o 23, destaco também o 27, por achar também importante lembrar um pouquinho dele. Então, artigo 27, estou aqui folheando digitalmente a lei orgânica. Ela diz o seguinte: os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e voto no exercício do mandato e na circunscrição do município de São Benedito, consoante o artigo 29, inciso 8º da Constituição da República. Ok, gente? Artigo 27 eu li agora. Leio também o 28, que faz parte do 27 aí, mesma temática, dessa seção 3. Os vereadores não podem, desde a expedição do diploma, não podem firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, bem como autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço do município de São Benedito, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Também não pode aceitar cargo, função ou emprego remunerado nas entidades constantes da linha anterior, ressalvada após, em virtude de concurso público, observando o disposto no artigo 38, incisos 1, 4 e 5 da Constituição Federal. E o que é que ele não pode fazer desde a posse? Desde a posse não pode licenciar-se, fora dos casos previstos no regimento interno, e reassumir suas funções antes do término da licença, quando houver suplente convocado. Não pode. Não pode também ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze favor decorrente do contrato com o município, ou nela exerça função remunerada. Também não pode ocupar função ou emprego de que seja demissível ad nutum nas entidades referidas no inciso 1º, a linha A deste artigo. Não pode fixar residência fora do município de São Benedito. O primeiro parágrafo aí fala que aplicam-se aos vereadores as proibições e incompatibilidades similares no que coube ao disposto na Carta da República para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do Estado do Ceará para os membros da Assembleia Legislativa. O segundo diz que o vereador, em exercício de emprego, função ou cargo, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu emprego, função ou cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, ficará afastado de seu emprego, função ou cargo, sendo o seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais. Contado. Tem um erro na lei, exceto para promoção por merecimento. O terceiro diz que, não havendo a compatibilidade de horário, ao vereador afastado do cargo em emprego ou função pública será facultado optar pela sua remuneração. E também diz que, para efeito de benefício de previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se se tivesse. Mais um saltinho aqui para o artigo 32 da Lei Orgânica do município de São Benedito. Artigo 32 apenas diz o seguinte: na Câmara Municipal de São Benedito funcionarão comissões técnicas permanentes e poderão funcionar comissão temporária na forma e com as atribuições previstas no seu regimento interno ou ato de criação. Outro salto, aliás não, parágrafo único fala assim: na Constituição de cada comissão, olha que a lei orgânica oficial tem vários erros de digitação, enfim, né? Na Constituição de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos com representação na Casa Legislativa, ressalvada a comissão composta por sorteio de vereadores. Agora, outro salto, artigo 37, que eu falei, estamos resumindo um pouquinho da Lei Orgânica do município de São Benedito. Artigo 37, também quero fazer uma leitura.
Diz o seguinte: a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projetos de lei subscrito por eleitor na forma regimental, somente podendo ser admitido quando for encaminhado com assinatura mínima de 5% do eleitorado de São Benedito. Parágrafo único diz o seguinte: respeitadas as hipóteses de iniciativa privada prevista nesta lei orgânica, os projetos populares tramitarão no prazo de 40 dias em regime de prioridade, turno único de votação e discussão, tendo por fim suprir omissão legislativa. Mais um salto aqui, artigo 42, nesse nosso resumo, estamos chegando quase ao final já. O artigo 42 diz o seguinte: os decretos legislativos e as resoluções serão elaboradas nos termos do regimento interno e serão promulgados pela mesa diretora da Câmara Municipal de São Benedito. E agora quero ir para o artigo 49, nesse nosso resumo. O artigo 49, que fala o seguinte: lá no Poder Executivo, disposições gerais. O prefeito municipal, eleito pelo sistema adotado na Constituição Nacional e empossado nos termos da lei, exerce a chefia do Poder Executivo, sendo auxiliado por secretários municipais. Também diz: a posse do prefeito e do vice-prefeito dar-se-á em 1º de janeiro, olha só, em 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis e promover o bem-estar geral do povo de São Benedito e seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade à frente da administração. Outro salto, o artigo 52, resumindo um pouquinho dessa nossa lei, diz o seguinte lá: competem ao prefeito municipal e ao vice-prefeito as atribuições previstas nesta lei orgânica e, especialmente, quais? Ao prefeito: representar o município de São Benedito, apresentar propostas de emenda à lei orgânica e projetos de lei à Câmara Municipal, sancionar e promulgar as leis, opor veto total ou parcial em projetos de lei por razões de conveniência, oportunidade ou inconstitucionalidade, elaborar e encaminhar os projetos à Câmara Municipal relativos à lei de diretrizes orçamentárias do Plano Plurianual e do Orçamento, exercer a administração superior do município e baixar decretos para o fiel cumprimento das normas, conceder ou fixar por decreto a ajuda de custo, diárias ou gratificações por verba de representação de gabinete na forma da lei, contrair empréstimos internos ou externos com prévia autorização legislativa, decretar estado de calamidade pública e as desapropriações na forma de leis vigentes, prestar contas de sua administração na forma e nos prazos estabelecidos nesta lei orgânica, e aí é o papel do prefeito. Agora, ao vice-prefeito cabe substituir o título, deve ser aqui o titular, pessoal, né? Mas aqui está meio que uma falha da lei, substituir o titular e suceder-lhe em caso de vaga, ausência, licença ou impedimento, representar o município por delegação do prefeito e exercer outras atividades por emanação do titular, auxiliando em diferentes místeres político-administrativos. E aí, já vimos agora os parágrafos, né? O primeiro fala assim: ao vice-prefeito será assegurado subsídio não superior a 2/3 do atribuído ao prefeito, cabendo-lhe, quando no exercício do cargo por mais de 15 dias, o vencimento integral. O segundo diz que o vice-prefeito, ocupante de cargo ou emprego no município de São Benedito, ficará automaticamente à disposição da municipalidade enquanto perdurar o seu mandato eletivo, sem prejuízo dos salários e demais vantagens junto à sua instituição de origem. Eu quero também aqui destacar o artigo 55 desse nosso resumo, que diz o seguinte: são infrações político-administrativas do prefeito municipal sancionadas com a cassação do mandato eletivo as seguintes: infrações do prefeito que podem levar à cassação do mandato. Quem sabe lá se não vai ser alvo de prova?
impedir o funcionamento regular da Câmara Municipal, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara Municipal ou auditoria regularmente instituída, desatender sem motivos justos as convocações ou os pedidos de informações da Câmara Municipal quando feitos a tempo e em forma regular, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essas formalidades no prazo máximo de 48 horas, deixar aqui, pessoal, de apresentar à Câmara Municipal até 60 dias do início de sua vigência e em forma regular a proposta orçamentária, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas e direitos ou interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. E aí vem o seguinte: os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas, devendo ser tudo devidamente conformado à forma estabelecida no regimento interno da Câmara Municipal. Gente, isso aqui, gente, parece que está meio deslocado do lugar, viu? Então, relevem, desconsiderem, porque aqui parece que está um trecho que foi deslocado de sua posição original, está aqui meio sem contexto. Então, esses itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estão meio que deslocados aqui do local original, ok? Também quero destacar aqui rapidinho o artigo 62, então há falhas no texto que está publicado no site da Câmara Municipal que precisam ser corrigidas. O artigo 62 da Lei Orgânica diz o seguinte, estou quase no final já do nosso resumo: o ingresso na classe inicial da carreira de procurador do município far-se-á mediante, aqui é mediante, concurso público de prova e título. Artigo 64, também quero dar uma lidinha rápida aqui nesse resumo, e já estou quase no final. Artigo 64, que diz o seguinte, artigo 64, o município de São Benedito instituirá conselhos de políticas de administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para investidura, as peculiaridades dos cargos. O segundo diz que aplica-se aos servidores municipais o disposto do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal. O terceiro diz que lei municipal estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos obedecidos, em qualquer caso, como teto remuneratório, o subsídio do prefeito municipal. O quarto diz que os poderes do município de São Benedito publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. O quinto diz que lei municipal disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia, com despesas em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma adicional ou prêmio de produtividade. Destaquei aí o 64 e, pessoal, por fim, quero lembrar aqui o artigo 65, que diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício laboral, né, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, ganho estabilidade após 3 anos. O servidor estável só perderá o cargo lá em São Benedito se for em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa na forma de lei específica municipal, respeitadas as disposições da lei complementar federal, com a aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do terceiro
parágrafo do artigo 169 da Constituição Federal não for suficiente para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar que limita as despesas com pessoal ativo e inativo do município de São Benedito. Neste caso, fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço, sendo o cargo correspondente considerado extinto e vedado a criação de cargo, emprego ou função igual ou assemelhados pelo prazo de 4 anos. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. E o terceiro diz que, como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Pessoal, o nosso resumo da Lei Orgânica de São Benedito é este que eu queria apresentar aqui. Você viu que foi só uma leitura de alguns artigos que eu selecionei, artigos que citam diretamente o município, então não se afixe apenas nesse resumo, tem que ler a lei, tem que ler. A tarefa do candidato é ler a lei na sua integralidade. E o artigo 151, que é o último da lei, diz o seguinte: esta nova lei orgânica, é nova, né, pessoal? Tem 3 aninhos, aprovada pela Câmara Municipal de São Benedito, será por ela promulgada e entrará em vigor após sua publicação a partir de 1º de janeiro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. É isso, até um próximo vídeo. Lembrando a você que se você quiser comprar apostilas para os cargos de São Benedito, clique na descrição deste vídeo e você encontra lá. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.